Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a Ucrânia fez grandes ataques contra a refinaria de Tuapse, aqui no sul da Rússia. Tá tudo pegando fogo lá na refinaria. É uma das grandes refinarias russas, a refinaria de Tuapse aqui. E também teve ataque contra a base aérea de Saratov, né? Então teve também ataque por aqui em outras instalações. Aliás, teve drones também em Moscou, tá? Moscou foi novamente atingida por drones ucranianos, mais uma vez um grande ataque de drones ucranianos contra a Rússia. Na linha de frente, nenhuma grande novidade, segue a evacuação dos ucranianos aqui de Kursk, na região de Pokrovsk e Toretsky continuam os pequenos avanços ucranianos por aqui, a situação fica mais ou menos a mesma, né? A grande notícia do dia é a questão do suposto acordo de cessar-fogo de 30 dias, que foi aceito pela Ucrânia lá na Arábia Saudita, e que ficou uma história de que o Putin diz sim, mas não. Ou seja, ele diz que aceita o acordo, mas não desse jeito. Tem que ser um acordo em que a Ucrânia se renda totalmente, em que acabe a guerra, e não precisa ser 30 dias, só pode acabar tudo agora. Ou seja, mostrando aquilo que eu falei para vocês. O Putin não tem interesse nenhum em acordo nenhum com a Ucrânia e eu espero que o Trump perceba muito rápido que essa é a situação. Não vai ter acordo, não tem como... A única coisa que o Putin aceita é o domínio completo da Ucrânia, é a Ucrânia ceder tudo, né? Houve umas falas muito preocupantes, tanto do Trump quanto do Waltz, sobre não, porque a gente está negociando Donbás para a Rússia e não sei o que é lá e coisa e tal. Peraí, que negócio é esse? Que negociação é essa que os Estados Unidos dá pedaço de um outro país para outro país? Que história é essa, né? Muito preocupante esse tipo de coisa, mas o que eu acredito que está acontecendo não vai chegar a lugar nenhum. E eu quero saber só o que o Trump vai fazer quando ele constatar que não vai chegar a lugar nenhum essa negociação. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Titã Libertário, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um ataque com drone Shahid, 27 drones Shahid, dos quais 16 foram derrubados e outros 9 foram perdidos com guerra eletrônica, ou seja, não teve nenhum drone que atingiu o alvo, só 27. O que está acontecendo, né? Provavelmente a Rússia está juntando drones para fazer grandes ataques nos próximos dias, né? Então espere que nos próximos dias deve ter ataque maior dos drones russos. De qualquer forma, os ucranianos fizeram um grande ataque de ontem para hoje aqui. Essa daqui é a refinaria de Tuapse, aqui no sul da Rússia, fica nessa região aqui de Krasnodar, né, ao sul de Novorossiysk, ao norte de Sochi, um grande incêndio lá em depósitos de combustível na região da refinaria de Tuapse, né? Aqui, ó, um grande combustível, tanque aqui pegando fogo. Isso daqui é muito preocupante. Esse tanque parece ser um tanque de petróleo. Esse tipo de tanque pode dar boilover, ou seja, se ficar pegando fogo desse jeito como está aqui, a água, o óleo é mais leve que a água, então o óleo fica em cima, está pegando fogo. A água vai acumulando embaixo. A água fica com pressão e esquentando, né? Porque está tudo pegando fogo. Então, em determinado momento, a água explode, vaporiza de forma explosiva e aí espirra o combustível para tudo quanto é lado, né? Vamos ver se os russos conseguem apagar isso aqui. Esse tipo de fenômeno costuma durar até 4 dias, leva até 4 dias para acontecer essa explosão, mas é difícil de controlar depois que isso acontece, né? Aqui dá para ver dessa outra forma aqui, que hoje cedo ainda está pegando fogo esse mesmo tanque de petróleo aqui nessa região, né? Parece que tem mais coisa pegando fogo aqui. Não sei se é impressão minha, mas não é só aquele tanque não, parece que tem outros tanques também ao lado já pegando fogo aqui nessa área da refinaria de Tuapse, né? Realmente os ucranianos conseguiram causar um belo dano aqui, né? Tem outras imagens aqui também desse ataque ucraniano, aqui o tanque mais uma vez, aqui uma visão aqui mais oculta, né? Bom, aqui outra imagem desse incêndio, realmente parece que foi um incêndio muito grande por ali. Bom, além disso, na região de Saratov, teve drones ucranianos também ali em Saratov, onde tem a base de Engels 2. A gente não sabe o que foi atingido aqui, a gente sabe que teve alguma coisa sendo atacada ali, né? E a gente tem Moscou, isso aqui é em Moscou, tá? Também teve ataque de drones em Moscou. Isso daqui ou é um drone que caiu, ou é um míssil de defesa antiaérea russo, né? Foi usado para tentar derrubar o drone e acabou caindo na rua aqui, não dá para saber o que é.
Aqui tem uma imagem do momento da explosão do drone, né, de uma câmera de segurança. Aqui ó, dá para ver o drone atingindo alguma coisa ali em Moscou, né? Bom, essa aqui acho que é a mesma imagem que a gente já viu hoje, né? Então, excelente isso daqui, Moscou sendo atingida também. E além disso, o exército ucraniano confirmou que os drones atingiram 2 compressores de gases e um depósito de mísseis para S-300 e S-400 na Rússia ontem. Então, esse aqui a gente está falando não do ataque de hoje, mas do ataque que aconteceu ontem, que a gente mencionou. Os drones atingiram a região de Tambov e Saratov, mas na região de Novopetrovskaya, né? Então, hoje atingiram Saratov aqui na cidade de Saratov mesmo, mas ontem foi aqui nessa região aqui, ó, de Petrovsk, aqui, e atingiram, segundo estão dizendo aqui, atingiram uma estação de gás, e também alvejaram um depósito de mísseis S-300, S-400 próximos de Radovka, na região de Belgorod, né? Então, excelente notícia isso daqui. Do ponto de vista da linha de frente, como eu falei, não tem nenhuma grande novidade, é basicamente o que a gente tem visto aí nos últimos dias. Tem um monte de detalhes aqui dos avanços russos, ucranianos e coisa e tal, mas basicamente é o que a gente tem visto nos últimos dias. Pequenos avanços russos, pequenos avanços ucranianos em Pokrovsk e Toretsky, os russos avançando lá em Kursk. Então é isso daí, né? Uma imagem interessante que surgiu de ontem para hoje foi, a gente mencionou ontem sobre o drone Mothership, né, que é o drone que leva novos drones ucranianos, e a gente parece que tem uma imagem aqui desse drone ucraniano que leva outros drones dentro, né? Aqui, essa seria uma imagem disso daqui. Eu não sei se é isso mesmo que eles fazem, como é que funciona isso daqui, mas parece que essa é a estratégia, uma das estratégias que os ucranianos têm usado para avançar com drones a grandes distâncias dentro das linhas russas, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que o Putin rejeitou a proposta de cessar fogo. Mas é aquele negócio, está uma confusão danada. Algumas pessoas, principalmente os russetes, falando não que o Putin aceitou o cessar-fogo. Não, o Putin aceitou o cessar-fogo mais. Ou seja, não, aceito o cessar-fogo, se for do meu jeito. Isso não é aceitar o cessar-fogo, por óbvio, né? Para aceitar o cessar-fogo é aceitar as condições que os Estados Unidos tinham negociado lá com a Ucrânia. E o problema todo é esse. E a grande coisa é essa que eu falei para vocês, né? O Trump vai perceber muito rapidamente que ele bater na Ucrânia machuca muito a popularidade dele nos Estados Unidos. Ele bater na Rússia não machuca tanto assim a popularidade dele nos Estados Unidos. Tem os Russet, amigo dele, em volta, que vão ficar chateados, evidentemente, mas em termos de popularidade mesmo, ele não vai sentir tantas coisas. Então, eu espero que o Trump mude de ideia muito rapidamente nesse quesito, né? Mas a situação que a gente tem agora é ainda o Trump tentando falar coisas bonitinhas para o Putin para ele aceitar o cessar-fogo de 30 dias. O Putin não vai aceitar esse cessar-fogo. O Putin esperava que o Trump conseguisse congelar a linha de frente totalmente, indefinidamente, para a Rússia exercer controle sobre as áreas que estão ali, né? Vamos entender o que ele falou aqui, porque tem um monte de informação aqui que é realmente assustadora, tá? O Witkoff, ele já voou de volta para os Estados Unidos, ou seja, a discussão lá em Moscou foi rápida. Dizem que ele sequer foi recebido pelo Putin, que ele foi lá na embaixada e foi embora. Aqui, ó, eu conversei com o meu colega que está lá e está retornando, de forma que nós vamos conversar com o presidente Trump, que vai decidir os próximos passos e não sei o que lá. A Casa Branca diz que está otimista, um pouquinho otimista sobre a visita do Witkoff em Moscou, mas não foi isso. É o que eu falei para vocês. Esse é o grande problema do Putin. Para ele só serve a situação em que o Trump corta totalmente a Ucrânia, tira tudo totalmente. Negociação não serve para o Putin. O Putin continua ferrado do mesmo jeito, ele continua fudido do mesmo jeito, ele sabe que não vai chegar a negociação nenhuma, não tem como chegar a negociação em um ponto razoável, né? Ou seja, esse aceite do cessar-fogo de 30 dias do Zelensky foi um bom aceite no final das contas, foi um movimento estratégico bastante razoável, né? Então você diz aqui, ó, por exemplo, a Russet do G1, Putin diz concordar com cessar-fogo. Não concordou, pô. Concordar com cessar-fogo, mas quer discutir proposta, tem que ter não sei o que lá, tem que discutir a cessão de territórios e não sei o que lá. Pô, então não concordou, né? Por quê? Porque a ideia do cessar-fogo vamos parar 30 dias as coisas e aí a gente começa a discutir os outros assuntos todos, né? Essa era a proposta, né? Se não chegarmos a um acordo, acabou.
O Trump fez esse acordo, assinou esse acordo como uma forma de saída. Eu já expliquei para vocês. O Trump não queria isso também, isso é pouco para o Trump, mas ele viu como uma maneira de tentar reverter a imagem negativa dele lá nos Estados Unidos. Bater no Zelensky, bater na Ucrânia, causa perda de popularidade. Por quê? Porque a Ucrânia está certa, a Rússia está errada, não tem outra forma de colocar esse negócio. Por mais que tenha, mas tem a narrativa disso, tem a narrativa de que não sei o que lá, e não sei o que lá, tem um monte de narrativa por aí. Não interessa, a verdade factual é que a Rússia está errada e a Ucrânia está certa. Então, quando o Trump bate no Zelensky, quando o Trump bate na Ucrânia, ele perde apoio lá nos Estados Unidos. E daí, ou seja, ele está percebendo isso. Esse acordo que ele assinou foi para sair dessa roubada. Agora, ele vai perceber que não adianta, a Rússia não vai aceitar, a Rússia não tem interesse nisso. O único interesse da Rússia era o Trump cortar toda a ajuda para a Ucrânia. Por um momento eles estavam até conseguindo, mas felizmente o Trump voltou atrás e já voltou com a ajuda para a Ucrânia. Aí, ó, aqui o Putin está pronto para um cessar-fogo ou está só jogando o jogo querendo ganhar tempo, né? É lógico que ele está querendo ganhar tempo, é lógico que ele não vai aceitar acordo nenhum, né? E aqui o pessoal está colocando a resposta correta lá no jornal lá de Portugal, que é menos Roussetti que os jornais aqui do Brasil, né? Aliás, é muito engraçado isso, porque as Roussetti aqui no Brasil fala: Peter, você está ouvindo a narrativa da mídia tradicional. Não, vocês é que estão acompanhando a mídia tradicional, as Roussetti é que estão acompanhando a mídia tradicional. Aqui, ó, a Rússia não aceita cessar-fogo temporário com a Ucrânia. Pronto, falou a verdade. O que o Globo não teve coragem de dizer aqui. Não aceitou. O acordo era aquele. O acordo foi negociado dos Estados Unidos e Ucrânia. O acordo aquele não foi aceito. Aí, por enquanto, tá o Trump tentando convencer o Putin a aceitar esse acordo para ele ter uma saída, para poder dizer que fez a paz, que levou os dois lados a um acordo, né? Aí ele está inventando um monte de coisa aqui, que um monte de detalhes do acordo final ainda estão sendo discutidos. Nós estamos vendo se a Rússia está ali ou não. Vai ser muito desapontador se ela não aceitar esse cessar-fogo, né? Ele não vai aceitar o cessar-fogo. Aqui, ó. A Crimeia foi dada pelo Obama. O Biden deu a eles a toda coisa, o Bush deu a eles a Geórgia. Não, peraí, que maneira deu para a Rússia? O Trump está errado. A Rússia invadiu de forma agressiva, com uso de armas, de forma totalmente ilegítima todos esses territórios. E ninguém deu a Crimeia para a Rússia, não. A Crimeia é ucraniana, está temporariamente ocupada pelos russos, mas é ucraniana e vai voltar a ser da Ucrânia, né? Então não teve nada de deu. Repare o que ele está falando aqui. Ele está falando que não, a culpa é dos outros presidentes americanos. E, de certa forma, ele não está errado, tá? Eu também acho que o Obama foi um fraco. Muito do problema foi causado pelo Obama ter sido um merda, né? Não sei, até hoje eu não entendo como é que deram um Nobel da Paz pro idiota do Obama. O cara que mais causou guerra, que mais piorou a situação geopolítica do mundo, e deram o Nobel da Paz para ele. Eu, sinceramente, não sei porquê. Enfim, sim, eu concordo com o Trump que o Obama fez merda, que o Biden fez merda, mas Trump, você tem a oportunidade de fazer melhor do que eles. Está querendo fazer a mesma coisa, dar o Donbás para a Ucrânia, para a Rússia, né? Aqui, ó, ainda teve o Mike Waltz falando aqui na Fox News que o Putin vai ganhar o Donbás e o leste da Ucrânia como parte do acordo de paz e não sei o que lá. E que história é essa? Como assim que vai ganhar? Desde quando que os Estados Unidos pode dar pedaços de outros países para outros países com esse negócio, né? Ou seja, o que eu entendo que eles estão querendo falar aqui é que o Putin deveria assinar esse acordo de 30 dias de cessar-fogo, porque depois a gente vai negociar e coisa e tal. Mas não vai, é o que eu falei para vocês, o Putin só aceita o fato de que se os Estados Unidos parar de dar todas as armas para a Ucrânia, só isso serve para o Putin. Qualquer outra solução, qualquer negociação, qualquer coisa intermediária já é uma merda para o Putin. E lógico, não vai ter concessão nenhuma. E o Putin sabe disso também, que os Estados Unidos não têm o poder de dar para território da Ucrânia para a Rússia. Se os Estados Unidos ficarem nesse negócio, não, nós vamos reconhecer o Donbás como parte da Rússia e coisa e tal, o que vai acontecer no final das contas é que a Europa vai se unir à Ucrânia e a Ucrânia vai continuar lutando do mesmo jeito, sem os Estados Unidos. Então, ou seja, a única coisa que o Putin esperava que o Trump conseguisse era ele acabar com o apoio e convencer o pessoal a não apoiar a Ucrânia. E ele não conseguiu nenhuma coisa nem outra, porque, de novo, a propaganda russa é uma bosta. O pessoal fala, não, que propaganda russa, que os russos são muito fortes em propaganda e coisa e tal. Não, não são. É ilusão. Os russos conseguem, de fato, ter um monte de robô, um monte de gente, um monte de idiota útil cai no papo deles, é verdade, mas é só isso, é só idiota útil e robô. Eles não têm força real porque eles estão errados.
isso. Esse é o ponto central. A verdade, ela tem uma força intrínseca. A mentira precisa de um esforço danado para manter a mentira funcionando na internet, né? E aí, eles estão com esse problema, estão tentando convencer o Putin a aceitar o cessar-fogo, mas o cessar-fogo não vai aceitar, né? E tá aqui o Trump falando que a Rússia vai fazer a coisa correta, porque senão isso vai ser muito desapontador para todo esse momento e para o mundo todo, ou seja, ele quer dizer que vai ser um desapontamento para ele, né? A minha questão é essa, né? O que o Trump vai fazer nesse caso? Porque a Rússia não vai aceitar o cessar-fogo do jeito que está. A Ucrânia não vai aceitar ceder mais do que já cedeu. E aí, como é que vai ser? Qual que vai ser a resposta? É o que eu digo para vocês. Em algum momento, o Trump vai perceber que a única alternativa que ele tem é dar muitas armas para a Ucrânia para acabar com essa guerra rápido. Ou ele percebe isso rápido e perde pouca popularidade e vai para o lado certo da força, vai deixar as Russettes chateadas, certamente, vai ter um monte de gente, né, de Russette na internet virando de lado e coisa e tal. Ou então ele demora para perceber isso, vai perceber isso só lá na frente e vai comprometer não só a carreira política dele, como todo o movimento de direita no mundo, porque é o que eu falo para vocês, a única direita que tem futuro é a direita pró-Ucrânia. Direita pró-Rússia está fadada a acabar, porque não faz sentido, não tem lógica você ser de direita e apoiar o mesmo cara que o Lula apoia, que a esquerda apoia, que a Rede Globo apoia. Bom, um esclarecimento que foi feito aqui pelo Mikhailo Podolyak, que é o porta-voz ucraniano, é o chefe do gabinete ucraniano. Ele disse que se houver a trégua de 30 dias, não haverá eleições, tá? Algumas pessoas estavam sugerindo que, então nessa guerra, nessa cessar-fogo de 30 dias vai ter eleições na Ucrânia. Não, não vai ter. Vai continuar a lei marcial na Ucrânia, né? E outra boa notícia é que embaixadores da União Europeia aprovaram uma extensão de 6 meses as sanções contra aqueles responsáveis por atacar a integridade territorial da Ucrânia, né? Ou seja, contra a Rússia, né? Ou seja, mais 6 meses de sanções individuais contra pessoas lá na Rússia. Excelente notícia isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.